Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais impactantes da literatura, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. É um livro que mexe com a gente, que fala sobre como a nossa sociedade é frágil e, principalmente, sobre o que realmente significa ver. Logo de cara, o Saramago já joga essa frase na nossa frente. É a epígrafe do livro. E olha, isso aqui não é só um convite para a gente usar os olhos, não. É um desafio à nossa percepção. Ele está fazendo uma distinção muito clara entre só olhar, que é algo mecânico, e reparar, que exige atenção de verdade, compreensão. E essa ideia é a chave para tudo que vem pela frente. E como é que uma catástrofe dessas começa? Bom, da forma mais banal possível. Um dia comum, sabe? Numa cidade que podia ser qualquer uma. E é justamente essa normalidade toda que faz o que vem a seguir ser tão, mas tão assustador. Imagina a cena. Um trânsito parado, todo mundo esperando o sinal abrir, aquela rotina de sempre, né? E aí, do nada, de dentro de um carro, um grito desesperado quebra esse silêncio. Estou cego! É assim. Um homem, o primeiro de todos, de repente se vê engolido por uma luz branca. Ele é, basicamente, o paciente zero de uma doença que ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar. E o mais estranho é o tipo de cegueira. Porque quando a gente pensa em ficar cego, a gente pensa em escuridão, certo? A falta de luz. Mas aqui é o completo oposto. A vítima descreve como se tivesse caído num mar de leite. É uma brancura total, leitosa, que ofusca, uma luz que, em vez de iluminar, apaga o mundo. É uma cegueira que tem uma presença, e é uma presença terrível. A partir daquele primeiro caso, ali no semáforo, a coisa sai de controle. Esse mal branco, como começam a chamar, se espalha numa velocidade que assusta. E o pior, não parece seguir nenhuma lógica que a medicina conheça. Olha só como a coisa se espalha rápido. O primeiro cego recebe ajuda de um cara para ir para casa, só que esse sujeito rouba o carro dele. E o que acontece? Pouco depois, o ladrão também fica cego. Aí, o primeiro cego vai num oftalmologista, o médico examina, não acha nada e, mais tarde, naquela mesma noite, o próprio médico cega. E não para por aí. Outras pessoas que estavam só lá, na sala de espera, também cegam. É como um efeito dominó. Parece que só de estar perto já é o suficiente. E o mistério só aumenta, né? Porque o oftalmologista, antes dele mesmo ficar cego, examina o primeiro paciente e fica chocado. Ele olha, examina de novo e basicamente diz: não tem nada de errado aqui. Os olhos da pessoa estão perfeitos, saudáveis. Não existe nenhuma causa física para essa cegueira. É uma coisa totalmente inexplicável. Bom, com uma epidemia se espalhando assim, sem controle e sem explicação, o que acontece? Pânico. Pânico geral. E não só na população, as autoridades também entram em desespero. E a resposta que eles dão é tão repentina e brutal quanto a própria doença. E qual é a grande solução do governo? Pegar todo mundo que ficou cego, e também quem teve contato com eles, e trancar todo mundo num manicômio antigo, abandonado. Pensa bem, não é um hospital, não tem tratamento. É, na prática, um depósito de gente. Um lugar que já tem uma história de sofrimento e esquecimento. Então, vamos entrar nos muros desse manicômio. Os primeiros cegos são simplesmente largados lá dentro à própria sorte. E ali do zero uma nova microsociedade começa a se formar, uma sociedade sem nenhuma das regras que a gente conhece. E é nesse ponto que o livro faz uma pergunta que mexe com a gente. No meio do caos total, de uma crise sem precedentes, até onde alguém iria para ficar perto de quem ama? Qual o limite da lealdade? Uma das personagens vai ter que encarar essa pergunta, e a decisão dela, nossa, vai mudar o rumo de tudo. É a mulher do médico, do oftalmologista. Quando os militares chegam para levar o marido dela, ela toma uma atitude inacreditável. Ela, que ainda enxerga, olha para eles e mente, diz: tem de me levar também, ceguei agora mesmo. Ela finge ter a doença só para não se separar do marido. Ela escolhe por vontade própria entrar naquele inferno junto com ele. E assim que chegam lá, a dura realidade é jogada na cara deles por um alto-falante. As regras da quarentena são cruéis. A mensagem é muito clara: vocês estão sozinhos. Se alguém tentar fugir, morre. Se tiver um incêndio, ninguém vai ajudar. Doenças, brigas, o problema é de vocês. Os mortos, vocês mesmos têm que enterrar. A comida vai ser deixada na porta 3 vezes por dia e só. É o abandono completo. E é no meio desse caos todo, dessa escuridão branca, que uma única pessoa continua enxergando: a mulher do médico.
Ela guarda com ela o que pode ser tanto um dom quanto uma maldição: a visão. De repente, ela se torna os únicos olhos de todo aquele mundo de cegos. E não demora nada, nada mesmo, para tudo começar a desmoronar lá dentro. A fina camada de civilidade que a gente conhece simplesmente some. O primeiro cego, por exemplo, ouve a voz do ladrão que roubou seu carro e, na mesma hora, a briga começa. O ressentimento, a raiva, tudo explode em violência. É só uma pequena amostra do que ainda estava por vir. A mulher do médico percebe na hora o tamanho da enrascada. Ela se vira para o marido e sussurra: "Não conta para ninguém que eu vejo." Ela sabe que, por um lado, seus olhos podem ser a salvação de muitos ali, mas, por outro, podem transformá-la num alvo, colocá-la num perigo de morte. Então ela aceita esse fardo terrível, ser a única testemunha, em silêncio, de toda a barbárie que vai acontecer. E no fim, a história toda nos deixa com essa pergunta martelando na cabeça: o que é, afinal, poder ver? Será que é só o sentido da visão? Ou será que ver também é uma responsabilidade moral? Porque se a gente pensar bem, ver o sofrimento do outro e não fazer nada, escolher não se envolver, isso também não é um tipo de cegueira? Essa é a grande questão que o Saramago deixa no ar. E é uma questão que, com certeza, continua ecoando muito tempo depois que a gente fecha o livro.